Essa mulher ainda por cima, ela tá falando isso a partir da Holanda, quer dizer. As mulheres aqui tinham muito medo. Sim. Porque João Teixeira de Faria tinha, em sua segurança particular, um policial militar. Porque você ia na casa de Dom Inácio e você via armas. Porque o João cobrava taxa das pousadas, dos taxistas. Os taxistas tinham um selo Mas com a isso cara do sempre João. foi sabido ou isso só Isso que veio eu à tô tona falando depois era... do… Não, a gente da imprensa que mal cobria não sabia. Mas isso na cidade era conhecido, que o João cobrava as taxas. Só que o que estava acontecendo na cidade, eu fui entender isso depois. Essa galera, as pousadas, os taxistas, os guias de turismo, os restaurantes, os cafés, estavam todos vivendo daqueles milhares de turistas que estavam indo buscar o João por semana. Todo mundo dependia economicamente, a cidade inteira, do João. Grande miliciano. Para as pessoas não interessava falar. Sim. Porque depois eu vi para o livro, a gente não viu isso lá em 2018, mas depois ficou muito claro para mim, as pessoas falam hoje disso lá. A Abadiânia inteira sabia que o João era um abusador de mulheres. Então, não era surpresa para ninguém de lá. A surpresa para eles foi a imprensa ter conseguido dar e o sujeito ter sido preso por apenas 15 meses. Depois a gente fala desse assunto, porque ele está em casa. É sempre bom repetir. Ele é acusado de abusar de mulheres por mais de 40 anos, tem mais de 300 mulheres que registraram seus depoimentos. A promotoria estima em mais de 1.000 os abusos apenas cometidos por ele, a grandessíssima maioria dentro da casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, que está em funcionamento e aberta. Isso é chocante. E ele ficou, no total, 15 meses na cadeia e ele está em sua casa, que é uma mansão em Anápolis, a 1 hora de Abadiânia. Então, como é que pode isso tudo? E aí, isso por baixo também da nossa vista. Então é isso. Isso começa lá em final de agosto, começo de setembro de 2018. Eu chamo uma repórter, como eu era fechadora ali do jornal, não era a minha função, teoricamente, tecnicamente, fazer a reportagem. Então eu chamei uma repórter mulher que já tinha coberto abusos sexuais. Então ela tinha minimamente ali uma consciência disso, uma responsabilidade para falar desse tema. Chamei a Helena e ela tinha estado em Abadiânia 1 mês ou 2 antes para fazer uma reportagem para a época sobre a casa. Falando dos milagres que eram operados ali naquele ambiente. Da estrutura, como funcionava. Não era nem assim chapa branca para falar dos milagres, mas também não detectou algo como dessa magnitude. Tinha um estranhamento da estrutura, mas o que acontecia? Quando um jornalista ia para uma cobertura lá, a assessoria do João, que era grande e muito profissional, fazia um controle extenso do que você via, e de como você via, com quem você falava. Então, acho que a Helena até ficou uns dias sem se identificar e depois, porque ela passou 10 dias na cidade, ficou uns dias sem se identificar para sentir o clima e depois se identificou e aí você passa a ter a informação de maneira muito controlada. Tinha um estranhamento, o cara é meio um coronel, não tinha nem… Mas pode ser uma coisa regional, né? Você fala, é diferente, né? Exato, e assim, muita gente falando que foi curada e idolatrando, era um clima, a Abadiânia ainda é esse clima, tá todo mundo de branco, tem uma música tocando, tem uma reverência à figura do João, que tá estampada em todos os lugares, como do lado da imagem de Jesus Cristo. É uma parada importante, isso também eu só vi depois lá, porque eu não conhecia a Abadiânia quando eu dei o furo, a primeira vez. Muitas placas de silêncio, né? Silêncio é a grande regra da… Maravilhoso para garantir que as coisas não sejam ditas, né? Que a verdade não apareça. Já começa a entrar no clima assim, você pisa lá e você já sabe que você tem que ficar calada. Depois, como é que você tira isso do seu corpo? Como é que você bota pra fora? E aí, tinha essa questão, né? Quando a Zahira falou, essas mulheres nunca falaram nada. Por que elas não falaram? E depois eu descobri que muitas falaram, saíram de lá gritando, sim. Teve mulher que levou tapa na cara de dona de pousada, mulher, pra calar a boca. Teve mulher que ouviu da enfermaria do João, ele tinha um quarto, assim, um cômodo da casa de Dom Inácio, que era a enfermaria, que era pra pessoa que tivesse sofrido algum corte, ou, que é onde ele ou tivesse passado mal. Não. Se recuperasse, não, era uma coisa mais coletiva. A enfermaria tinha muita gente, mas uma mulher entrou na enfermaria pra desabafar e a enfermeira falou pra ela, cala sua boca porque uma mulher sumiu na semana passada, fica quieta. E de fato tinha uma mulher, depois no livro vocês vão ver isso,
Houve o assassinato de uma mulher a tiros, a queima-roupa, nas ruas de Abadiânia, que era uma estrangeira. Ela foi morta a tiros e o policial que encontrou o corpo registrou o caso como um homem morto de morte natural. Gente, é chocante. Então, tinha um esquema… Poderosíssima, né? Muito grande e muito eficaz para calar essas mulheres. Que ia desde essa morte até o mais, assim, corriqueiro, que é você chegar a contar pro seu marido e o marido te escorraçar. A sua mãe… Eu tenho casos assim, a mãe disse pra filha que foi abusada: minha filha, isso que ele fez é pra alinhar o chakra. Senta direito, garota.